A presença do Senhor, amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. E eu quero ler com você os versículos 12 ao versículo 14. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 ao 14. A nossa igreja, nesse mês, nós estamos falando sobre oração. E o título dessa mensagem é Cultivando uma Cultura de Oração. Se você tem a sua Bíblia física, abra ela. Se você tem o seu celular, nós vamos ler na versão da NVI. Então você pode colocar aí. E se você quiser, você pode acompanhar aqui na tela. Eu quero convidar você a falar, recitar esse versículo junto comigo. Todos juntos numa só voz. E já esteja preparado aí que a gente já vai fazer na primeira vez e acertar, amém? Já forte, vamos lá. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigada porque essa palavra nos dá a certeza de que o Senhor deseja encontrar conosco. Que o Senhor deseja passar tempo conosco. É uma certeza tão grande, ó Pai, e nós te glorificamos por isso. E te pedimos que nessa noite o Senhor ministre nos nossos corações, que o Senhor fale com a tua igreja e, ó Deus, realize aquilo que o Senhor quer realizar no meio do teu povo. Nós te agradecemos por esse momento de adoração. Te agradecemos pela tua presença gloriosa, maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria fazer uma pergunta, algumas perguntas simples, mas que são tão importantes para a nossa vida. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é: você já orou hoje? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você já orou hoje? Como que você começou o seu dia, querido? Com o seu celular na mão? Ou você começou o seu dia falando com Deus? Outra pergunta também muito pertinente para o dia de hoje é: que motivo te leva a orar? Será que nós oramos apenas quando nós estamos muito necessitados? Ou será que nós oramos porque temos prazer de falar com Deus? Quanto tempo da sua vida diária você dedica à oração? E qual a profundidade com que você ora? Será que você, quando você ora, você se entrega, você abre o seu coração para o Senhor? Martinho Lutero, não muito mais satisfeito com a religiosidade da sua época, ele sentiu uma maior necessidade de buscar ao Senhor. Isso o levou a passar tempos de oração, na leitura da palavra de Deus, e foi justamente nesse período de oração que surgiu a Reforma Protestante. John Wesley, considerado um dos líderes do movimento metodista e um dos principais avivalistas do século XVIII, foi um homem que marcou um período de avivamento no Reino Unido, e ele fez isso através do jejum e da oração. E um dia ele disse a seguinte frase: oração é o oxigênio da alma. Nós precisamos do oxigênio para respirar. E ele disse que a oração é o oxigênio da alma. Esse homem, ele passava 2 horas orando todos os dias. Uma outra pessoa também que eu quero destacar aqui nessa noite, pessoas que foram de Deus: Paul Young-Chu, fundador e pastor da maior igreja evangélica do mundo. Sempre acreditou que a oração é a chave do avivamento. E no momento que ele escreveu um livro intitulado Oração, a Chave do Avivamento, a sua igreja, ela crescia no ritmo de 12.000 pessoas entregavam a sua vida para Jesus por mês. Imagina um domingo, 12.000 pessoas se batizando. Imagina isso. Glória a Deus. E a Coreia do Sul, ela experimentou um grande avivamento por causa da oração. E esse avivamento acontecia, muitas pessoas se convertiam e as pessoas, elas perguntavam: como que isso pode acontecer numa igreja? Como tantas pessoas estão se convertendo?
E ele falava que qualquer igreja poderia experimentar isso através da oração. Amém? Ele faleceu em 2021. Até hoje a sua igreja está lá com mais de 800 mil membros. E, se eu não me engano, você esteve lá. Pessoas do mundo inteiro vão visitar a igreja. E quando elas visitam, elas sentem a presença de Deus naquele lugar. Amém? Não existe avivamento espiritual sem oração. O próprio avivamento da igreja primitiva que você e eu conhecemos, escrito no Atos capítulo 2, conhecido como Pentecostes, que foi um momento marcante para a igreja da história do cristianismo, onde o Espírito Santo ele foi derramado sobre os discípulos, resultou numa conversão em massa também. A igreja ela cresceu exponencialmente, e um dos aspectos desse avivamento está lá descrito em Atos capítulo 1, versículo 14. A igreja se reunia todos os dias unidos em oração. Por isso houve uma grande transformação. O arrependimento, o avivamento, ele é marcado por arrependimento. O avivamento é marcado por um resgate a questões espirituais que foram perdidas ao longo do tempo. Pessoas são atraídas pela presença de Deus quando a igreja ora. Quando a igreja ora, a igreja ela cresce porque as pessoas são acrescentadas. Porque não precisa um bom discurso, uma pessoa bonita pregando, ou uma pessoa bem vestida. Quando o Espírito Santo ele fala, quando ele toca, quando há um mover, quando há oração, ele chama e pessoas entregam as suas vidas para Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele enfatizou sobre a importância da oração. E ele incentivou a igreja a perseverar em oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz que fala assim: orai sem cessar. Efésios, capítulo 6, orem, 18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Paulo ele sempre incentivou a igreja a orar, mesmo diante das dificuldades, colocando as suas dificuldades diante do Senhor. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, coloquem os seus pedidos ao Senhor. Quanto mais nós oramos, mais poder teremos. Quando nós oramos, nós convidamos Deus para participar das nossas questões aqui na terra. É um convite ao Senhor. Jesus, eu não poderia deixar de falar dele. Ele não apenas ele fala para a gente orar, mas ele orava. Ele nos ensinou a orar. Ele praticava a oração, ele orava, ele tinha comunhão com o Pai. Portanto, a partir desses exemplos, nós podemos saber que a oração ela é uma ordem de Deus expressa nas Escrituras. A oração ela é necessário. E o Senhor nessa noite ele convida você a viver uma vida de oração. Não importa se você já aceitou Jesus ou não, porque a oração ela é uma conversa com Deus. É você abrir o seu coração para Deus. Você não precisa frequentar essa igreja ou não. Ele te convida a viver uma vida de oração também. Cultivar uma cultura de oração envolve nós estabelecermos um hábito intencional de se comunicar com Deus. Você pode falar para mim: mas isso é muito difícil nos dias de hoje, eu separar um tempo para orar. Mas você acha que o Senhor falaria alguma coisa que seria tão difícil ou impossível de ser realizada? Se Ele falou que é possível, é possível. Talvez você pense: mas a oração é só para as pessoas que são do grupo de oração. Não, a oração é para cada um de nós. Todos nós que estamos aqui dentro precisamos orar. A cultura da oração ela precisa ser uma prática da nossa família. Crianças precisam orar. Adolescentes, jovens precisam orar. Nós precisamos falar com aquele que nos criou.
Nós precisamos voltar a se conectar com aquele que é criador de todas as coisas. E talvez você não sabia isso, mas hoje você está sabendo. Ou talvez você já está na igreja há tantos anos e sabe que a oração é importante. Quantos aqui sabem que a oração é importante? Levante a sua mão. Quantos acreditam que a oração traz resultado? Levante a sua mão. A maioria das pessoas. Agora, não adianta eu saber que a oração é importante, eu falar que é importante orar, eu encontrar com alguém e falar, ai, nós precisamos orar, se nós não oramos. Porque orar é preciso tempo, é preciso dedicação. Não adianta eu apenas desejar, eu tenho que praticar. Não adianta eu falar que conheço a Deus se eu não falo com Ele. Vida com Deus é uma decisão. E hoje, há tantas distrações no mundo que nos querem tirar desse propósito, que você sabia que até para começar a orar, você tem que orar? Sabia disso? Quantas vezes eu falo, Senhor, me ajuda a orar, porque eu não estou conseguindo orar. Até para orar a gente tem que orar. Porque há tantas coisas que nos atraem nesse mundo, que nos tiram da presença dEle. Mas o próprio Jesus diz assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu quero te dizer que nós somos atraídos pela presença do Senhor. É Ele que nos atrai. É Ele que traz aquele incômodo no nosso coração, aquele vazio, aquele desejo de passar um tempo na presença dEle. É Ele que nos atrai. Sabe, eu lembro de Moisés, a gente canta aquela música sobre a sarça, né? Foi Ele que me atraiu, atraído pela sua glória. Moisés, ele estava há 40 anos, já lá em Midian. Tinha fugido, estava lá triste. E de repente, um dia, ele estava cuidando do rebanho. De repente ele viu uma sarça que estava ardendo, que estava queimando, diferente. E ele se aproximou e Deus falou com ele. Moisés tinha esquecido, estava lá, mas o Senhor visitou ele no meio daquele lugar e atraiu a atenção dele. Então eu quero te dizer que nesse ambiente que nós estamos, um ambiente em que a palavra de Deus ela está sendo pregada, um ambiente profético, porque a palavra de Deus ela é profética. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está te atraindo e Ele quer te atrair nessa noite. Que Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele trouxe com um propósito. Talvez você veio para o batismo, mas havia um propósito. Ele te trouxe aqui, você poderia não ter vindo ao convite de alguém, mas Ele te trouxe aqui porque Ele tinha um propósito de você estar aqui nessa noite. Ele te atraiu para a presença dEle. Glória a Deus. Querido, a oração ela é a porta de acesso ao coração de Deus. Ele nos ouve e nós falamos com Ele. Olha que coisa linda. Um Deus que se importa com a sua criatura, que não nos chama mais de servo, mas de filhos. Desenvolver uma cultura de oração requer também perseverança, porque vai ter dias que a gente vai pensar, eu não tenho tempo, eu estou desanimado, não estou bem hoje. Mas lembre-se que a nossa vida, ela deve ser vivida e não deve ser pelas emoções. A palavra de Deus diz que o homem viverá pela fé. O servo do Senhor, ele tem que viver pela fé, confiando nas promessas, confiando de que mesmo que eu não esteja sentindo nada, o Senhor ele está ouvindo a minha oração. Não espere sentir vontade para começar a fazer o que você tem que fazer. Comece aos poucos, mesmo sem vontade. Muitas vezes nós precisamos acordar cedo, ir para o trabalho. Muitas vezes você precisa pagar uma conta e você não está com vontade de pagar, mas você paga, não é verdade? Porque se você não pagar a sua conta, vai cortar a sua luz. Aqui corta a luz? Nem sei. Corta. Corta a luz, vai te expulsar da casa, entendeu? Mas você tem que pagar. E na vida espiritual é uma decisão. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer porque eu sei que é importante para a minha vida. Eu sei que isso vai fazer diferença na minha vida, então eu decidi fazer. Então comece aos poucos. Você não precisa começar orando 2 horas, se você não vai conseguir.
Mas estabeleça metas que serão possíveis ser alcançadas. 15 minutos, será que é possível eu acordar de manhã e separar 15 minutos para orar e falar com o Senhor antes de qualquer coisa? Estabeleça um horário, estabeleça um lugar sem distrações e busque a presença do Senhor. Porque olha, eu vou te dizer, nós estamos vivendo dias tão difíceis que quem não estiver buscando a presença do Senhor não vai suportar a pressão. Não dá mais para viver de oração, de agradecimento somente do alimento. Não dá mais para viver com essa oração somente quando a gente come e agradece. Obrigado pelo pão, obrigado pelo arroz, pelo feijão. Nós precisamos ir mais profundo nessa busca. Nós precisamos de ter tempo na presença do Senhor. E quando você está na presença do Senhor, faz tanta diferença, querido. O seu dia vai ser bem melhor. O seu trabalho vai fluir melhor. Você não vai cair em armadilhas que talvez Satanás tenha preparado para você. E o Senhor, Ele está te chamando nessa noite a você ter um tempo de intimidade com Ele. Ele está te atraindo. Ele está te chamando para perto dEle. O que uma cultura de oração ela vai gerar na nossa vida? E eu queria falar alguns pontos aqui nessa noite para você. E o primeiro ponto, eu quero te dizer que a oração, ela gera intimidade. Você pode repetir comigo? Oração gera intimidade. Oração gera intimidade. Sabe por quê? Porque estar presente nesse culto é muito bom. Amém? Cantar essas canções é muito bom. Que presença, que coisa gloriosa. Só que só estar no culto não me dá intimidade com aquele que está aqui recebendo a nossa adoração. Às vezes a gente vê pessoas visitando a igreja ou estando na igreja há tanto tempo, mas que não se aprofundam, estão rasas, não conhecem muito sobre Deus, conhecem de ouvir falar, mas não de com Ele andar. Afinal, para que se aprofundar? Talvez isso seja fanatismo. Você pode pensar. Estar na presença do Senhor deve ser o nosso maior prazer. Estar aqui é maravilhoso, mas não faz você íntimo de Jesus. Porque uma grande amizade, ela não é construída num encontro como esse, onde há muitas pessoas. A amizade, ela se constrói com o tempo. A amizade, ela é construída aos poucos. Porque hoje tem pessoas aqui que eu não conheço. E uma amizade pode surgir aqui hoje. Só que essa intimidade, ela só vai acontecer se nós um dia sairmos para tomar um café. Se eu te convidar para ir na minha casa, e talvez você vai conhecer um pouco mais, né? E depois que você comer 1 quilo de sal, como a Nilza diz, vira até irmão, não é verdade? Há um tempo você precisa conviver com essa pessoa. E é isso que o Senhor quer, porque quando a gente faz amizade, quando a gente constrói essa amizade, a gente vai tendo intimidade com essa pessoa. Você não vai levar uma pessoa que você acabou de conhecer para entrar na sua casa e você já levar no seu quarto, não é verdade? Por quê? Porque quarto é lugar de intimidade. Mas o Senhor, Ele deseja essa intimidade. Mas muitas vezes a alimentação do nosso relacionamento com Deus está no fato de nós só nos encontrarmos com Ele no domingo ou no encontro durante a semana. Isso não é suficiente para nós. Nós precisamos buscar mais a Ele. E a palavra de Deus diz em Mateus 6,6 que quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, ore ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, Ele fará o quê? Te recompensará. Amém? Precisamos entender a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe, vocês que aceitaram Jesus e se batizaram nessa noite, toda a igreja, vocês só aceitaram Jesus porque o Espírito Santo tocou no coração de vocês. Não foi uma pessoa pregando que convenceu vocês. Foi o Espírito Santo que tocou. E agora, não acabou. Agora é um processo. Porque o Espírito Santo, ele quer aperfeiçoar você.
Ele quer te fazer melhor do que você é hoje. E isso é um processo. E aí esse processo cabe a participação sua e do Espírito Santo. Porque você vai se esforçar e o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Amém? E é assim na nossa vida, na vida do cristão, o amadurecimento. E para a gente ter essa vida cheia do Espírito Santo de Deus, tem que ter a parceria do Espírito Santo. Como nós falamos aqui no início do culto, vocês clamarão a mim, vocês virão orar, vocês virão e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu deixarei ser encontrado por você, diz o Senhor. Amém. Quando Moisés morreu, o Senhor falou para Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu, mas agora você tem que atravessar o Jordão. E você vai pegar esse povo e vai atravessar o Jordão para a terra que eu prometi ao povo. Mas olha, Josué, está lá em Josué capítulo 1, versículo 6 a 9. Você precisa ser forte e corajoso. E eu gosto da versão que diz assim: esforça-te. E se você for lá nesse texto, por 3 vezes Deus fala com Josué: esforça-te, esforça-te, esforça-te. E é isso que o Senhor deseja de nós, um esforço, porque muitas vezes nós desanimamos, mas Ele deseja que você se esforce. Assim como você se esforça para trabalhar, se esforce para buscar a presença do Senhor. Talvez você vai precisar trabalhar menos quando você se esforçar para buscar Ele. Você crê nisso? Talvez Ele vai te dar mais enquanto você está se esforçando para buscar a presença do Senhor. E sabe, quando nós buscamos a presença do Senhor, muitas vezes nós ouvimos palavras e nós recebemos informações importantes para a nossa vida. Mas quando Deus fala, não é uma informação. Quando Deus fala, é uma revelação. Ele revela. E isso que faz diferença na nossa vida. E quando Deus fala com você, eu vou te falar, você não tem dúvida. E você não esquece o que Deus falou com você. Amém? Você não esquece quando o Senhor fala com você. E Ele deseja falar com você. Mas oração não gera só intimidade. A oração, ela também gera direção. Jesus, Ele saía do meio da multidão para estar só com o Pai. Ele se afastava de tudo e Ele subia ao monte, muitas vezes, para orar. Ele passava tempo ali em oração. Quando Jesus realizava milagres, em vez de Ele ficar lá, só lá desfrutando, e talvez as pessoas falando: meu Deus, Jesus, você é maravilhoso. Ele se afastava de tudo e Ele ia orar. Ele subia ao monte para orar quando Ele tinha que tomar decisões. Quando Jesus ele foi escolher os apóstolos que estariam trabalhando com Ele, Jesus ele passou uma noite inteira no monte em oração. Sabe o que eu aprendo aqui? Que decisões importantes têm que ser tomadas com oração. Há quantas pessoas estão colhendo tempestades na sua vida porque não buscaram em Deus uma direção? Talvez fizeram negócios errados, talvez moveram com a sua família no momento que não deveria mover, talvez gastaram mais do que deveriam gastar porque não pediram a direção de Deus. Mas o Senhor, quando nós buscamos a presença dEle, nós recebemos a direção. Como nós precisamos disso nos dias de hoje, querido? Quando você vai tomar uma decisão importante, sabe por que você está comprometendo o futuro da sua família, da sua vida? Nós precisamos tomar decisões em oração, não com emoção. É com oração. Então a oração ela gera direção na nossa vida. E assim o Senhor quer fazer na sua vida. A oração também ela gera arrependimento e transformação. Sabe, a intimidade com Deus ela vai revelar quem Deus é. E vai revelar quem você é. Amém? Isaías, o profeta Isaías, ele teve um encontro com a santidade de Deus. Em Isaías capítulo 6, conta que quando o rei Uzias morreu,
ele viu o Senhor, sentado no alto e sublime trono, e serafins que estavam por cima de Deus, e ele estava lá entronizado no templo, e esses serafins, eles diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A presença de Deus era tão real naquele momento que todo o templo estremeceu. Isaías, ele estremeceu também, creio que por dentro, e na medida que ele sentia essa presença grandiosa de Deus, e ele, quando sente essa presença, ele grita: ai de mim que estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor. Amém? Os meus olhos viram o Senhor. Sabe, quando nós estamos na presença de Deus, Deus, ele revela o nosso pecado. Deus revela aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Deus não chamou Isaías para permanecer da mesma maneira. Deus não te chamou para ser da mesma maneira. Ele te chamou para uma novidade de vida. Ele te chamou para viver uma vida diferente na presença dele. E ali Isaías, então, ele reconhece o seu estado e ele tem um diagnóstico espiritual da vida dele. Sabe, às vezes a gente recebe diagnósticos terrenos, mas o Senhor nessa noite quer te dar o seu diagnóstico espiritual. É Ele que revela, porque estar sós com Deus nos revela. Estar sós com Deus mostrou a Isaías que ele era profeta, mas ele estava praticando o mesmo erro que o povo estava praticando. Isso é muito sério. Sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava inserido num ambiente que ele mesmo condenava. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Isaías, então ele vê essa presença, ele reconhece o seu erro, e na intimidade nós reconhecemos os nossos erros. Sabe, às vezes Deus, ele quer nessa noite te mostrar aquilo que você precisa mudar. Só que às vezes você está tão preocupado com o que o outro precisa mudar. Quero falar para você, comece a sondar o seu coração. Fala com o Senhor: Senhor, sonda o meu coração, e começa por mim. Começa na minha vida, porque às vezes nós queremos que as outras pessoas mudem, quando na verdade nós precisamos também mudar. E a nossa mudança, começando com a nossa mudança, Deus sim vai nos usar para transformar e levar a salvação para a vida de outras pessoas. Sabe, porque a oração é o segredo. Porque aquilo que a gente não pode convencer na vida das pessoas, através da oração, Deus, ele trabalha. Aquilo que você não pode fazer por a pessoa que você está preocupada, ore ao Senhor, porque Deus vai fazer. Amém? Primeiro em mim, para depois através de mim. E pela primeira vez Isaías, então, ele entendeu que Deus era com ele, que Deus, quem era Deus e quem ele realmente era. E naquele momento, então, os serafins voaram até ele, trouxeram uma brasa viva, tirou do altar, com ela tocou nos seus lábios, e ele então foi purificado. Deus está aqui neste lugar para purificar a sua vida. Eu não sei se você entrou aqui talvez chateado porque você errou essa semana, ou você cometeu algo que entristeceu o coração do Senhor, ou você sabe que você está errado. Senhor está aqui para tocar na sua vida, tocar nos seus lábios, tocar no seu coração e transformar e fazer você uma pessoa diferente. É impossível entrar na presença de Deus e não se tornar uma pessoa diferente. O Senhor, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa estrutura. Ele deseja mudar coisas que só ele pode fazer na sua vida. Sabe, não só isso a oração faz, mas a oração, ela também gera paz em meio à adversidade. Amém? Você pode repetir? A oração gera paz em meio à adversidade. E aqui eu quero usar um texto
que está lá em Atos capítulo 12, versículo 1 a 19, para depois você ler quando você estiver em casa. Se você estiver anotando, anota para você ler. Há tantas coisas preciosas que nós podemos tirar desse texto. Sabe, após a morte de Jesus, ressurreição dele, os seus discípulos, os que estavam seguindo ele, os seguidores de Jesus, começaram a ser perseguidos por causa de Herodes, o rei Herodes. Pedro, então, ele foi preso e ficou na cadeia. Estava vigiado por um grupo de 4 soldados. Herodes, ele já tinha matado Tiago, irmão de João. E Pedro, ele seria a próxima pessoa a morrer. Mas durante toda a noite em que preso esteve ali, sob vigilância de muitos soldados, a palavra de Deus diz em versículo 5, que a igreja orava por ele intensamente. Repita, intensamente. Intensamente, querido. A igreja estava intercedendo por ele. E na noite anterior à sua morte, Pedro, então, vigiado por 2 soldados, um de cada lado, dormia. A palavra de Deus diz que ele dormia como um bebê. Eu pergunto a você, como uma pessoa algemada, Tiago já tinha morrido, ele seria o próximo a morrer, como uma pessoa nessa situação consegue dormir? Você conseguiria dormir, sabendo que no outro dia você ia morrer? Pedro, ele dormia. Sabe por que Pedro dormia? Pedro, ele foi transformado. Pedro não era mais aquele Pedro do início. Ele teve um encontro com o verdadeiro com o Senhor, e Pedro agora era um homem de oração. Pedro agora era um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Pedro ele pregava e pessoas se convertiam. Muitas pessoas estavam entregando a sua vida para Jesus através da pregação de Pedro. Pedro, então, era um homem que confiava em Jesus. Ele entregou todo o seu caminho ao Senhor, ele confiava nele. E como diz Salmos capítulo 4, versículo 8, em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Meu Deus, há tantas pessoas que não conseguem dormir porque estão preocupadas por tantas coisas. Eu quero te dizer que o Senhor, que a oração, ela gera paz no seu coração. A oração vai gerar paz dentro de você. Ela vai gerar mesmo em meio às adversidades. Eu não posso te dizer que todas as adversidades vão cessar, porque nós estamos num mundo cheio de aflições, mas eu quero te dizer que a oração, ela vai te dar paz para você vencer todas as adversidades que estiverem diante de você. Deus deseja te libertar e te curar de qualquer coisa que impeça o seu sono tranquilo. Creia nisso. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite passando por alguma dificuldade, algum desafio, mas eu quero te dizer que o Senhor está no controle. E eu quero declarar: tenha paz. O Senhor está com você. Tenha paz no seu coração. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala para ela: tenha paz. O Senhor está contigo, tenha paz. Eu não sei o que você tem que enfrentar amanhã, mas tenha paz. Tenha paz, Deus está com você. Eu não sei quais são os desafios de depois de amanhã ou do mês que vem. Tenha paz. A oração, ela gera paz. Mas a oração não só gera paz, mas ela gera também libertação e livramento. De repente, Pedro está ali dormindo como um bebê. E uma luz aparece naquele lugar. Quem ora sabe que Deus não te deixa sozinho. Quem ora sabe disso. E Deus envia, sabe o quê? Um anjo. Deus envia o anjo para socorrer. Quantos anjos Deus já colocou no seu caminho para te socorrer? Quero dizer, você que entrou aqui hoje, que talvez é a primeira vez que você está aqui, você sabia que já teve muito anjo que te salvou? E você nem sabe disso? Lá em casa a gente costuma dizer, tem muitos anjos com asa quebrada, porque só Deus para dar livramento a 2 meninos. Há tantos anjos nos protegendo que você não consegue ver, visualizar.
Mas nós visualizamos isso pela fé. Que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E eles fazem o quê? Nos guarda, nos livra. Os anjos do Senhor estão comigo e com você. Deus envia anjos. Deus envia às vezes pessoas que Ele coloca no nosso caminho, que são anjos, para nos ajudar nos momentos em que nós mais precisamos. E aí o anjo apareceu e ele falou: levanta, Pedro. E naquele momento as algemas caíram do pulso do apóstolo. Naquele momento, eu vou falar de novo, hein? Naquele momento as algemas caíram. Naquele momento as algemas caíram. Queridos, eu quero profetizar nessa noite que toda algema que está te prendendo a viver uma vida de intimidade com o Senhor vai cair nessa noite. Tudo que está te impedindo de você viver algo especial e mais profundo na presença do Senhor vai ser desfeito aqui nessa noite pelo poder e autoridade do Senhor. Pedro então ele fala, o anjo fala: depressa, calça os seus sapatos, vista-se. Pedro, vamos. E o anjo disse: vista o seu casaco, vamos sair daqui. E Pedro então, ele se levanta, ele sai. Há uma libertação. As algemas se caíram porque a oração, ela gera libertação. Glória a Deus. A oração, ela não somente faz isso, mas ela é a chave que abre as portas. Você pode repetir? A oração é a chave que abre portas. Você precisa de uma porta hoje que seja aberta? Quantos precisam que uma porta seja aberta? O Senhor está te entregando a chave dela agora. Essa chave é a oração. Essa chave é a oração. Ela abre portas. Pedro então seguiu, mas ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Achou que aquilo era uma visão. E depois que ele passou por 2 grupos de guarda, ele chega diante de um portão de ferro. Meu Deus, parece até filme, não é verdade? As algemas desfazem, mas aí dá de cara com o portão. E aí o que acontece no filme? No filme o cara vai lá, arrebenta o portão, tem umas mentiras lá, não é verdade? Mas aqui, o que acontece com esse portão de ferro? Alguém sabe? Ele se abriu automaticamente. Ele se abriu como aquela porta do aeroporto que a gente vai passando, ela vai abrindo, não é verdade? A porta se abriu e ele passou. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus por isso? A porta se abriu e não foi necessário arrombar a porta. Não foi necessário colocar a mão na maçaneta. Não foi necessário fazer nada, porque o Senhor abriu a porta de ferro. Glória a Deus. Ele abre portas. E à medida que nós vamos orando, as portas vão se abrindo. Talvez você precise de uma porta, mas às vezes você precisa passar por várias portas. É uma porta da quimioterapia, é uma porta da radioterapia, é uma porta da entrevista, é uma porta da segunda entrevista, é uma porta do treinamento. São tantas portas. Mas quando nós oramos, uma porta se abre, uma porta se... Como é que é aquela canção? Quando a porta se fecha, Deus cuida de mim. Ele abre uma porta hoje, aí você pensa, não vai abrir mais, mas Ele abre outra porta amanhã. E aí quando você pensa, agora não vai dar, Ele abre outra porta. Porque o Senhor, Ele vai abrindo portas. Através da oração nós abrimos portas. Tem horas que o livramento, queridos, é tão extraordinário que às vezes a gente nem acredita. Quando Pedro ele saiu e de repente o anjo deixou ele, e Pedro então olhou e ele pensou assim: meu Deus, não foi uma visão, eu estou livre, eu saí da prisão. Sabe quando a pessoa entende? Para quem é mais velho, a ficha caiu, o cartão passou. Para quem é novo não vai entender. Mas ele entendeu que aquilo era um milagre. Quando ele chegou ali fora, ele viu que Deus tinha dado o livramento. Sabe, tem horas que o livramento ele é tão grande, a vitória é tão grande, que você não vai nem acreditar no que Deus fez na sua vida.
Vai ser algo tão extraordinário, vai ser algo tão sobrenatural que vai acontecer que você não vai nem acreditar. Sabe, tem coisas que Deus faz na minha vida que eu acordo e às vezes depois de um tempo, de um período de oração, de buscar o Senhor e de pedir por tanto tempo, eu acordo e fico, meu Deus, eu consegui. Senhor, eu nem acredito, eu consegui. O Senhor me ajudou. Porque é assim que Deus faz, são coisas extraordinárias que o Senhor deseja fazer na minha vida, na vida dessa igreja, através da oração. Sabe, quando nós começamos a orar, coisas miraculosas, milagres vão acontecer. E quando nós começamos isso dentro da nossa casa, queridos, isso vai trazer movimentos espirituais para a nossa igreja. Sabe, se hoje você sair daqui com esse desejo de buscar a presença do Senhor, saiba que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer nessa igreja. Milagres vão continuar acontecendo. Vidas vão continuar sendo atraídas para a presença do Senhor. E Pedro então saiu, e quando ele bate na porta, ele vai até aquela casa, a casa de Maria. A igreja estava ali reunida, orando. E sabe o mais interessante é que João tinha morrido. E aí, eles poderiam ter desistido de orar, não é verdade? Eles poderiam ter desanimados. Não João, Tiago. Por isso que eu voltei ali para ver, eu confundi. Eles poderiam ter desanimados. Um morreu, agora Pedro. Mas eles não desanimaram, eles estavam orando, acreditando que Deus ia fazer na vida de Pedro. Então, às vezes você pode receber um não do Senhor e muitas vezes Ele vai dizer não, porque o não, Ele aperfeiçoa e molda o nosso caráter. Quantos nãos eu tenho que falar para os meus filhos, para que eles sejam homens de caráter, homens de Deus. E muitas vezes Deus fala não, porque Ele sabe o que é melhor para você. E muitas vezes agradeça pelos nãos, porque Deus pode estar te dando um grande livramento. E continue orando, confiando, porque o Senhor, na hora certa, Ele vai te dar a vitória. Amém? Pedro foi transformado. Pedro experimentou tudo isso, a libertação, o livramento. Portas se abriram através da oração. Feche os seus olhos nesse momento, querido. Esse é um momento que você precisa responder ao Senhor e falar com Ele, porque nessa noite o Senhor, Ele está convidando você que está aqui, não a pessoa que não veio, mas você que está aqui nesse lugar, a viver um nível de intimidade maior com Ele. Sabe, nós precisamos conhecer mais o Deus que nós servimos. Nós precisamos viver novas experiências com o Senhor. Experiências de oração, de busca. Tudo que Deus fez no passado foi bom, mas Ele quer fazer mais na sua vida. Ele quer te dar novas experiências com o Senhor. Ele quer te encher da presença dEle. Quem sabe um dia você está aqui pregando a palavra de Deus. Quem sabe você está pregando com ousadia a palavra de Deus lá fora. Pedro era um homem que não tinha muito conhecimento, cultura, mas Deus usava ele com poder, porque tudo que nós precisamos é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele fala por nós e Ele faz por nós. Se levante nesse momento. Hoje não vou te pedir nada. Fala com o Senhor nesse momento. Senhor, eu quero isso para minha vida. Levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
eu te dizer uma coisa. Eu sou uma carioca que sente muito frio. Eu sinto muito frio. O pastor mesmo no final de semana pegou a minha mão e falou: que mão gelada. Não é verdade, pastor? Eu sinto muito frio. E até hoje, morando aqui tanto tempo nos Estados Unidos, eu sinto muito frio. Meus filhos, eles nasceram aqui, eles não sentem muito frio. E quando a gente viaja, dependendo do lugar, às vezes que nós vamos visitar, e tem piscina, tem praia, e aí é aquela luta, né? Eu fico assim: eu não vou entrar não, que essa água tá muito gelada. Aí eu boto o meu pé e de repente eu coloco a água no meu joelho, e aí os meninos ficam lá: vem, mãe. Não é verdade, Samuel? Vem, mãe, entra na água, tá bom. E aí o Daniel fala assim: joga água. Daniel, mergulha que você vai gostar. Depois que você mergulhar, vai gostar. E eu quero fazer essa analogia para a nossa vida aqui hoje. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele está te convidando a mergulhar na presença dele. Sabe, talvez você só esteja molhando os seus pés. Talvez você começou molhando os seus pés. Talvez você nem começou a molhar. Mas ele deseja que você dê um passo diante dele e comece aos poucos, ou então você já entra de cabeça e mergulha, porque eu quero te dizer que você não vai se arrepender de servir a um Deus que abre portas na sua vida, de servir a um Deus que te honra, servir a um Deus que cuida de você, um Deus que te dá paz, um Deus que te dá direção, um Deus que transforma. Ele convida você nessa noite a mergulhar, sabe? Talvez você venha aqui, há pessoas que falem para você: não vá, isso aí é muito religião. Eu quero te dizer que toda voz do inimigo, ela se encerra agora em nome de Jesus. Que você nessa noite possa mergulhar na presença do Senhor. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Feche seus olhos. Se você deseja mais do Senhor, mais intimidade com Ele, se você deseja começar uma cultura de oração dentro da sua casa, se você deseja mais intimidade com o Senhor, mergulhar mais na presença dEle, não importa quanto tempo você esteja na igreja, não importa se você é líder, se você não é, isso é um compromisso que você faz com o Senhor. Eu quero te convidar a levantar a sua mão ao Senhor nesse momento e falar: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero buscar mais a tua presença. Eu quero realmente viver coisas maiores, maior intimidade com o Senhor. Levante a sua mão agora nesse momento. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Sabe, um dia pessoas oraram por mim e muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu quero convidar, se colocar aqui, vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Se você deseja essa maior intimidade com o Senhor, vem aqui na frente. Coloca a sua vida no altar do Senhor nessa noite. Traga a sua família aqui no altar do Senhor. Traga a sua família e consagre a sua família ao Senhor neste momento. Há um ambiente aqui neste lugar de adoração. Há cadeias que estão sendo quebradas aqui nessa noite. Você precisa encontrar o Senhor nessa noite. Coloca diante dele a sua vida. Nossos pastores, líderes estarão aqui orando por você. Não importa se há lugar, se não há lugar. Fique no corredor, mas
afastado da presença do Senhor. Você que um dia foi fervoroso, você que um dia orava, subia ao monte, jejuava, buscava o Senhor, e hoje você sente que você está desanimado, você sente que você está precisando ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Queridos, eu creio no poder da oração, eu creio no poder naquilo que é liberado na casa do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está aqui neste lugar. Se você deseja voltar à presença do Senhor, venha aqui na frente. Eu quero te convidar em nome de Jesus, se ajoelhe na presença do Senhor. Senhor, eu volto nessa noite aos teus pés, eu volto a estar na tua presença, Senhor. Eu quero voltar a orar de madrugada, eu quero voltar a buscar mais o Senhor. Vem aqui na frente, querido. E o meu terceiro convite nessa noite é para você que entrou aqui na casa do Senhor nessa noite e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se você deseja, como essas pessoas que se batizaram hoje, entregar a sua vida para Jesus, a igreja agora está de olhos fechados, todos de olhos fechados. Há uma luta espiritual agora para que você não entregue a sua vida para Jesus. Eu quero te dizer que você não está assinando nenhum contrato com essa igreja, você não tem compromisso nenhum comigo e com ninguém. Você tem um compromisso sim. Se você levantar a sua mão, você está dizendo: Jesus, entra no meu coração e faz morada dentro de mim. Eu quero ser sua amiga, seu amigo. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Alguém deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Alguém deseja? Eu vejo algumas mãos levantadas. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Se você deseja entregar o seu coração, a sua vida para Jesus, vem aqui. Não fique com vergonha, não fique constrangido. Nós queremos orar por você, nós queremos dar um abraço em você, porque o Senhor, Ele deseja transformar a sua vida. Aleluia. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Aleluia! Hoje não vou te pedir nada. Ainda dá tempo. Permaneça aqui. Não vai embora não, permaneça. Nós vamos orar juntos para te dizer Que a tua graça já me basta. fica aqui, não vai embora, fica aqui. Nós vamos orar juntos agora. E você que levantou sua mão para Jesus, você precisa ser identificado, pelo menos por mim, para que você possa receber uma oração. Pelo menos pela Sandra que pregou, que você possa receber uma oração. Levantar a mão para Jesus é um ato muito importante. Há mais de 34 anos atrás, eu levantei a minha mão para Jesus. E olha o que Jesus fez por mim. Ele quer fazer por você a mesma coisa. O milagre é dele, o sobrenatural é dele. Se você levantou sua mão, procure a mim, procure a Sandra. Venha falar conosco ainda essa noite. Mas vamos orar, queridos. Você veio aqui porque você quer desenvolver uma vida de oração. Você quer desenvolver uma vida de comunhão, de estar mais perto de Deus. Eu quero dizer para você, hoje a Sandra citou de uma igreja na Coreia, a maior igreja do mundo. Hoje pela manhã lendo um livro do Paul Yang-Shu, ele diz que veio pregar várias vezes aqui na América. E uma das coisas que ele notou é que o pessoal do Ocidente, nós estamos no Ocidente, não sabemos orar.
levamos a nossa vida de oração como levamos o café instantâneo que tomamos, o fast food que nos alimentamos e tantas outras coisas, o controle da televisão, passamos rapidamente para um canal, para o outro e colocamos aquela comida pronta no micro-ondas e comemos rápido, queremos tudo muito rápido, e Deus não quer isso da gente. Deus quer um tempo seu com Ele, para que Ele possa falar ao seu coração. Oração, querido, como disse hoje pela manhã, não é somente nós falarmos, mas é nós falarmos e depois nós escutarmos. Nós precisamos escutar. E eu quero deixar um desafio para você nessa noite. O exemplo de Daniel, falado hoje pela manhã, de oração que você deve tomar, está em Daniel 6:10. 6:10. Diante dos decretos do inimigo, diante da perseguição que Daniel ele sentia, naquele momento na Pérsia, no Irã, onde ele estava exilado, ele mesmo diante do decreto que ninguém daquele país podia orar por algum Deus por 30 dias, ele foi para sua casa, ficou no segundo andar, abriu a sua janela e orou em direção a Jerusalém 3 vezes por dia. Então nessa noite eu quero ensinar você, se você não tem um plano de oração, você ore 3 vezes por dia. E qual é o plano de oração que foi falado aqui hoje pela igreja de manhã? Que você ore como a Sandra disse, ore por você primeiro, depois ore pela sua família, depois ore pela sua igreja. Porque a igreja é importante, porque a igreja não é do pastor Ribamar, a igreja é do Senhor Jesus. Para que essa igreja cresça, para que essa igreja avance, para que você e sua família esteja desenvolvendo um plano de oração, para que você tenha sua comunhão com Jesus, você mesmo com o Espírito Santo, você mesmo com Deus. Pai, eu entrego todos esses que estão de joelhos aqui, e todos esses que ouviram essa mensagem bem clara, e todos esses que já aprenderam no final desse culto o que devem fazer durante essa semana. Eu convoco, ó Deus, todos os cristãos que estão aqui no Bridge Ministry nessa noite, a desenvolverem uma semana, um plano de oração, 3 vezes ao dia, oração para tudo, para vácuo, para volante de carro, para qualquer coisa que esteja fazendo, limpando casa. Não é isso que nós queremos, estar falando com o Senhor e dividindo o nosso tempo com alguma tarefa que estamos fazendo. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente pare, desliga a chave do carro, a chave do caminhão, entrega a caixa que tiver que entregar, volte para o caminhão, fecha a porta e lá se derrame na tua presença. E escute o que o Senhor vai falar. Pare o carro, deixe o cliente, feche as portas e ora ao Senhor. Vai para casa limpar, limpe a casa. Depois, dentro do carro, antes de ir para a segunda casa, ore ao Senhor. Antes de chegar em casa, ore ao Senhor. À noite com a família, ore com o Senhor pela igreja, para que os filhos possam entender que igreja é algo importante, é algo de Deus para nós. Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado pela vida da Sandra, que muitas vezes, ou por que não dizer, na maioria das vezes, quando aqui não estou na igreja, quem prega é ela. E pela primeira vez em vários anos, tive o privilégio de escutá-la e de saber que ela foi usada pelo Teu Espírito Santo mais uma vez, e que o resultado está aqui na frente. O resultado está em corações quebrados, corações convictos que precisam realmente ter uma vida de oração. Então, Deus, eu sei que os Seus olhos estão voltados para esse templo, Seus olhos estão voltados para esse lugar. E agora ouça as nossas orações. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Aleluia, amém. Só queremos a Tua presença, mas